E aí, pessoal, agora que a gente já deu os nossos primeiros passos aqui no Power BI, a gente pode começar a evoluir um pouco nos nossos dashboards. Claro que se tu está criando um gráfico apenas para entender o comportamento dos dados, para começar a trabalhar, ou mesmo para uma análise rápida que apenas tu vai utilizar, ok, tu pode criar os gráficos da maneira que tu achar melhor para essa finalidade. Mas se tu está pensando em criar um dashboard, ou mesmo praticando para criar dashboards mais profissionais, com um visual mais agradável, que possa inclusive ser passado adiante para que mais pessoas possam analisar, o ideal é que tu comece a te preocupar um pouco com o visual, te preocupar com a organização desse dashboard, com como as informações estão sendo apresentadas, e não simplesmente jogar informações soltas aí, porque isso vai acabar sendo mais prejudicial do que ajudando. Mas um dos pontos fortes aqui do Power BI é justamente possibilitar que com poucos cliques, com pouco conhecimento, a gente já consiga criar visuais bem interessantes, visuais sofisticados, que a gente pode inclusive apresentar eles para o público. Então, o que a gente pode fazer aqui de maneira simples, já tornar esse dashboard aqui bem mais interessante? A gente trouxe uma ideia aqui, então aqueles que quiserem aí, tentar por conta própria, essa é uma ideia de dashboard com basicamente as mesmas informações que a gente tinha no primeiro relatório que a gente criou, mas já de uma forma mais trabalhada, com algumas ideias sendo destacadas, tendo alguns cuidados na hora de criar os gráficos e de unir vários gráficos e informações diferentes em um único dashboard. A gente vai mostrar exatamente o passo a passo que a gente fez para transformar o dashboard num resultado como esse. Então vamos voltar aqui na nossa página inicial, e para manter esse histórico eu vou duplicar aqui então, na opção página duplicada, e aqui nessa página então a gente vai fazer todos os ajustes necessários para dar um acabamento mais adequado para esse nosso relatório. Então a primeira coisa que eu vou fazer para liberar aqui um espaço vai ser deletar estes dois visuais aqui, a média de nota e o nome dos reprovados. Então eu selecionei a tecla Ctrl no teclado e cliquei sobre os dois, e agora eu vou clicar em Del, Delete, assim eu deleto elas, que a gente vai poder fazer os ajustes apenas nos aprovados e depois a gente replica novamente para os reprovados, vai ser mais simples dessa forma, ok? Então eu já vou posicionar aqui mais embaixo, aqui o nosso filtro eu vou trazer mais para baixo também, vamos já diminuir um pouco esse tamanho aqui, para deixar a tela mais livre, para que assim a gente possa trabalhar no nosso gráfico principal aqui, que é o gráfico que mostra as notas dos alunos e nomes desses alunos. Então já vamos posicionar ele aqui mais ao centro, diminuir um pouco aqui já pensando na ideia de trabalhar com um cabeçalho. Aqui também subindo um pouco para a gente ter uma borda. Depois a gente ajusta o tamanho aqui em definitivo, mas já vamos aqui então para a parte visual desse gráfico para conferir como a gente pode melhorar ele. Então aqui nos visuais, vou aumentar um pouco aqui para a gente conseguir ter acesso às nomenclaturas completas. E aqui a gente está utilizando então um gráfico de linhas. Com esse gráfico de linhas, o nosso gráfico acaba ficando aí com pouca área utilizada, A gente tem a linha subindo aqui, mas abaixo e acima dela tem pouca informação. Isso acaba deixando a tela, o dashboard completo, no final aí um pouco vazio. Então talvez uma ideia mais interessante aqui seja utilizar aquele gráfico de barras que a gente sugeriu. Então vamos fazer esse ajuste aqui, vir aqui na opção de gráfico de colunas, vamos selecionar esse gráfico de colunas, e assim a gente já muda um pouco a visualização. E um ponto bem importante então que a gente trouxe é com relação às cores. As cores que a gente vai utilizar no nosso dashboard, elas são muito importantes para que num primeiro olhar a pessoa já fique confortável em analisar esse dashboard. E a ideia que a gente trouxe para isso então foi trazer aí um degradê, as cores indo de um tom para o outro de forma suave. Então para isso a gente não vai mais utilizar uma legenda de aprovado e reprovado aqui, porque com aprovado e reprovado eu estou utilizando as cores para fazer essa diferenciação. No caso aqui azul claro está para quem reprovou, e azul escuro para quem aprovou. E a ideia que a gente vai trazer então é fazer as cores de cada coluna variar de acordo com a nota. Então conforme a nota for mais baixa eu vou ter uma tonalidade, conforme essa nota vai subindo, a tonalidade da cor vai alterando. Dessa forma a gente perde essa legenda aqui, mas a gente pode adicionar de uma outra forma essa informação no gráfico. A gente trouxe aqui aquela ideia de traçar uma linha, indicando a nota de corte aí, sendo aqui a nota 6, então quem estiver abaixo da nota 6 é reprovado, quem estiver igual ou maior que 6 foi aprovado. Então dessa forma a gente continua trazendo toda a informação necessária para o nosso gráfico, mas de uma forma diferente, de uma forma mais agradável. Então conforme eu comentei, a gente não precisa mais da legenda, vamos excluir aqui. Com isso o nosso gráfico fica com apenas uma cor. E a gente pode vir aqui no formato, vamos clicar na opção de formato, cores dos dados, e vamos fazer esse primeiro ajuste.
Como a gente não quer utilizar uma cor única, a gente vai vir aqui para configurar de maneira que a cor varie em função de algo. Então vamos clicar aqui. E a gente comentou em fazer essa cor variar de acordo com a nota da pessoa. Então a gente tem que alterar esse campo aqui, porque a gente está dizendo que vai formatar com uma escala de cores, com base no campo nota. Então é a nota que a gente vai considerar. Aqui está indicando soma de nota, mas não importa, porque para cada aluno a gente tem apenas uma nota. E aqui a gente vai dizer que o menor valor de nota que a gente tiver vai receber esta cor aqui. Então vamos alterar, usar essa paleta aqui, deixar esse tom mais claro para a nota mais baixa e o tom mais escuro para a nota mais alta. Aí, então a gente vai ter essa variação aqui, sendo que uma nota 0 ficaria na extrema esquerda, a nota 10 na extrema direita e a nota 5 exatamente aqui no meio, pegando este tom aqui no meio. Então vamos dar um OK. E com esse simples ajuste aqui, né, o gráfico já fica bem mais interessante, com um visual bem mais agradável. A gente já pode também tirar esse título aqui, afinal de contas a gente tem a indicação de que aqui é a nota, e aqui embaixo a gente vai poder tirar esse nome também, porque é evidente que aqui a gente tem os nomes dos alunos. Então a gente pode vir aqui na opção de título e retirar. E aqui vamos aproveitar que já estamos aqui ao lado e vir aqui na tela de fundo para modificar a nossa cor. Vamos utilizar aqui a opção desse cinza claro. Assim a gente acaba criando um contraste bem interessante aí, né, entre a cor do nosso gráfico e as barras. E também vamos conseguir fazer aquela ideia de ter algumas bordas aí entre os gráficos que a gente está criando. Então a gente pode voltar aqui no eixo Y para realizar um primeiro ajuste nele. Então, abrindo aqui o eixo Y, a gente pode perceber que a gente está indo aqui do valor 0 até 9. Isso acontece porque a gente não tem nenhuma nota 10 nessa base aqui. Com isso ele só nos mostra até o 9. Mas como a gente pode ter a nota 10 e talvez até aqui para o visual ficar mais agradável, seja interessante a gente considerar uma borda aqui acima, vamos forçar o eixo Y a sempre manter as opções entre 0 e 10. Então aqui a gente selecionou o eixo Y, vamos indicar que ele deve iniciar sempre com o valor 0 e terminar com o valor 10. Aqui esses valores também a gente pode dar um pouco de destaque para eles, então vamos descer um pouco mais aqui, aumentar um pouco e selecionar uma fonte com negrito. Ok, isso aí. Aqui o título, nota, a gente pode deixar, para deixar claro que aqui são as notas desses alunos. Então vamos agora no eixo X fazer alguns ajustes também. Então, vamos fechar aqui, selecionar o eixo X. E aqui vamos deixar com tamanho 9, mas colocar em negrito também. Aí, e vamos descer aqui um pouco para tirar o título. Isso aí. Aqui já vamos fazer um pequeno teste aqui, aumentando um pouco a dimensão do gráfico. Aí, assim os nomes acabam ficando aqui na horizontal. E vamos voltar aqui. Fechar aqui o eixo X. Vamos fechar aqui as cores também. E aqui talvez seja interessante a gente utilizar essa opção de rótulos dos dados, que vai nos exibir o valor de cada barra. Então vamos clicar aqui. Então agora a gente consegue ver exatamente em cada barra o valor dela, não precisando aqui correr o olho até a esquerda para verificar em qual valor essa nota está. Vamos só dar um pouquinho mais de destaque aqui. Então também vamos colocar em negrito esse valor. E agora aqui então ainda falta adicionar a linha no valor 6, para dar aquela ideia então, né, de quem está abaixo da linha reprovou, quem está acima dela ou sobre ela aprovou. Então para isso a gente vai utilizar aqui a opção de análise. Então, clicando nesse botão, a gente vai ter algumas opções. Aqui, para esse gráfico em específico, apenas a ideia de linha constante. Em outros gráficos, a gente vai poder ter ainda outras opções de análise para serem inseridas nesses gráficos. Então, aqui na linha constante, a gente vai simplesmente adicionar uma linha constante com o valor de 6. Então, a gente pode ver aqui que já foi adicionada essa linha ao nosso gráfico. Aqui, vamos tirar a transparência dela, deixar bem clara, e vamos utilizar a opção sólido no traço. E agora, para dar um pouco de contraste aí, né, vamos ajustar essa cor aqui. Isso aí, assim, a gente já fica com um visual bem agradável e bem informativo, né, bem claro com aquilo que a gente quer passar, que são as notas desses alunos, sendo que existe aqui uma nota de corte separando eles. E assim a gente já chega num ponto bem interessante aqui do nosso gráfico. Como esse é o gráfico principal, é legal que a gente comece por ele aqui, né, use ele como base para a partir dele, então, criar os nossos próximos gráficos. Então vamos partir aqui para os nomes, vamos ampliar um pouco aqui, depois a gente ajusta exatamente o tamanho, e aqui, né, a gente vai trazer aquela ideia então de trazer na esquerda os aprovados e na direita os reprovados. Então se a gente vai separar dessa forma e aqui em cima ainda tendo um cartão
indicando a quantidade de alunos aprovados e aqui a quantidade de alunos reprovados, a gente não precisa mais dessa coluna aqui, né, dizendo se o aluno aprovou ou não. Vai estar bem claro aqui no nosso dashboard que aqui na esquerda estão aparecendo apenas os alunos aprovados. Então a gente pode inicialmente vir aqui nas visualizações e retirar esse valor aprovado. Ele não vai mais ter utilidade, né? A gente vai estar repetindo informação de maneira desnecessária. E agora a gente vem aqui no formato para mudar um pouco esse nosso visual. Então aqui na tela de fundo, né, vamos ajustar a cor. Isso aí. E vocês podem perceber aqui, né, que a gente continua com essas cores aqui nas linhas. Então vamos aqui na formatação de campo para fazer esse ajuste também. Então a tela de fundo vai ser o cinza também. Vamos indicar um alinhamento central aqui, deixar centralizados os valores. Já podemos puxar aqui até o máximo para o lado, aí. Isso aí, aqui na formatação, ok. Vamos ajustar agora aqui o cabeçalho da coluna. Vamos também alterar essa cor de fundo para o cinza. Assim a gente fica sem nenhum destaque. E aqui nesse contorno, que é esta linha azul fraco aqui, nesse caso não vai ter necessidade, então vamos retirar ela também. E vamos dar um destaque aqui para esse nome, colocar em negrito. Então, em negrito, podemos inclusive aumentar um pouco aqui a fonte do nome. E alinhar também de maneira centralizada. E a gente ainda vai poder mexer nesse tamanho, né? Mas mesmo diminuindo aqui esse visual, a gente já pode perceber que está sobrando bastante espaço. Claro que podem entrar novos alunos nessa turma e esse espaço aqui ser necessário, mas no momento, como a gente está finalizando esse dashboard dessa forma, para ficar um pouco melhor, a gente já pode aproveitar melhor esse espaço. Então vamos aqui nos formatos, aqui na opção de estilo, vamos alterar esse estilo padrão aqui, vamos conferir umas outras opções, que não fica muito interessante. Esse um pouco, contraste não, esparso condensado, esparso. O esparso já fica mais interessante, né? Ele acaba deixando os valores um pouco mais separados, que fica mais agradável aqui para nós, como a gente tem esse espaço sobrando. Só que como a gente fez esse ajuste agora, a gente perdeu aqui aquela configuração do cabeçalho da coluna que a gente já tinha feito. Então vamos voltar aqui, ó, cabeçalho da coluna, e ajustar novamente a cor. E a cor da fonte aqui indicar esse preto. E tirar o contorno novamente, né? Isso aí. Então agora vamos ajustar aqui o cartão com a média de nota. Para isso vamos vir aqui na opção pincel de formatação, sendo que a gente está com esse gráfico selecionado. E vamos aplicar essa mesma formatação aqui no média de nota. Vamos posicionar um pouco mais aqui ao lado. Agora a gente consegue ajustar aqui também. Agora vamos dar um Ctrl C, Ctrl V aqui na média de nota. Posicionar aqui em cima. Diminuir um pouco mais aqui. Aí. E aqui a gente vai poder aumentar ainda um pouco mais. Tem um cabeçalho bom sobrando ali. Vamos diminuir ainda um pouco mais aqui o média de nota, ok. Vamos deletar aqui, dar um Ctrl C, Ctrl V de novo. Ok. A gente já pode ajustar esse lado aqui também. Ok, e agora que a gente quer alterar, né? A gente não quer mais considerar a média de nota aqui em cima, afinal de contas a gente está utilizando essa média aqui embaixo. Aqui a gente quer o total de alunos aprovados. Então a gente vai vir aqui no visual, e não vamos mais utilizar a média, e sim a contagem. Porque a gente quer contar quantas notas existem aqui, quantos alunos existem, afinal de contas a gente tem um valor para cada aluno, então a gente quer essa contagem. A gente tem o valor 7, mas aqui a gente pode mudar um pouco a forma de exibir esse valor, né? Então vamos aqui no formato, vamos dizer que a gente não vai utilizar o rótulo da categoria e vamos sim criar um título. E nesse título a gente vai dizer que a gente está considerando aqui os alunos aprovados. Vamos centralizar esse título aqui, podemos alterar a fonte aqui, utilizar o mesmo padrão de negrito aqui, ok. Isso aí, lembrando que aqui nos filtros, né, este cartão, essa tabela e este outro cartão aqui também, todos estão considerando o valor aprovado como sim. Ou seja, de fato a gente está filtrando essa coluna esquerda aqui pelos dados de alunos aprovados. Então podemos fechar aqui. E assim o nosso dashboard já vai ficando com uma cara mais amigável. E para replicar aqui para o outro lado, vamos já puxar aqui para cima esse nosso filtro, nosso gráfico aqui também. Depois a gente confere exatamente como a gente vai trabalhar com ele. E para fazer essa réplica aqui para o outro lado, vamos simplesmente selecionar cada um dos visuais aqui com a tecla Ctrl pressionada, então vou clicar em cada um deles com Ctrl no teclado, agora Ctrl C, Ctrl V, posicionar aqui ao lado, vamos ver aqui se ficou tudo bem alinhado, isso aí. Então agora a gente vem nos filtros e vamos alterar, porque aqui a gente está replicando a informação dos aprovados, e não é o que a gente quer. A
A gente quer as informações dos reprovados. Então, o filtro de aprovado muda de sim para não. Agora a média de nota aqui mudou de 7 para 3. A gente vai replicar a mesma situação em cada um desses visuais aqui. Então aqui também a gente quer os nomes de quem reprovou, não de quem aprovou. E aqui a mesma coisa. Não no lugar de sim. Lembrando que aqui eu preciso alterar esse título. Então vamos aqui no visual. Aqui em título, agora a gente tem os reprovados. Isso aí, podemos aqui inclusive aumentar um pouco o gráfico. E aqui um ponto que talvez alguns tenham percebido, a gente está indicando aqui na coluna da esquerda os alunos aprovados e na direita os alunos reprovados. Porém, o nosso gráfico aqui está organizado em ordem crescente de nota, que consequentemente joga os alunos aprovados para a direita do gráfico. Assim fica uma coisa um pouco confusa, né? Talvez tenha pessoas que nem se atentem a esse detalhe, mas outras podem perceber. Então pode gerar um pouco de confusão para quem está atento a esse tipo de detalhe. E o ideal é que o nosso dashboard fique o mais claro, o mais objetivo possível e gere o mínimo de confusão. Então para isso é legal que a gente deixe os alunos aprovados concentrados na esquerda e os reprovados na direita, já que é assim que a gente organizou. Para isso basta a gente organizar de forma diferente o nosso gráfico. Ao invés dele ser classificado em ordem crescente, a gente vai classificar ele em ordem decrescente. Com isso, as notas mais altas ficarão na esquerda, que são dos alunos aprovados, enquanto as mais baixas, dos alunos reprovados, ficarão na direita. E agora a gente pode passar aqui para a nossa ideia de cabeçalho. Então, de forma bem básica, normalmente no cabeçalho a gente vai ter aí os dados básicos, dados macros sobre nosso relatório. Então aqui a gente trouxe aquela ideia de trazer aí a nomenclatura, qual turma esses dados se referem, a quantidade total de alunos, como a turma se divide aí entre aprovados e reprovados, valor percentual, a nota média da turma como um todo, e também o filtro que a gente já tem. Essa é apenas uma das ideias que a gente poderia fazer. E para começar, a gente vai utilizar então aquele gráfico que a gente já tinha, o gráfico de pizza, fazendo alguns ajustes nele aqui. Então a primeira coisa vai ser posicionar ele aqui bem ao centro do nosso dashboard. Vamos posicionar aqui, deixar uma borda um pouco maior. Agora levar para o centro novamente. E aqui, como a gente só tem aprovado e reprovado, acho que fica um pouco interessante aquela ideia que a gente trouxe de um gráfico de rosca. Então vamos alterar aqui de pizza para rosca. Aqui tanto faz, tá? Só uma questão bem visual aí mesmo. Quem preferir utilizar o gráfico de pizza no lugar aqui, tanto faz, ok? E como a gente tem essa indicação da legenda aqui, entre aprovado e reprovado, acho que não tem necessidade de um título nesse caso. Então a gente pode ir aqui no formato, retirar esse título, assim sobra um pouco mais de espaço para o gráfico em si. Já vamos também aqui na tela de fundo indicar a cor. E aqui nas cores dos dados, vamos utilizar o mesmo padrão aqui do nosso gráfico, para não ficar destoando. Então a cor mais clara a gente está utilizando aqui para os reprovados. Então não vai receber o tom mais claro e sim o tom mais forte. Isso aí, e aqui a gente está indicando o valor e o percentual que tem em cada um dos grupos. Mas aqui a gente já tem essa indicação aqui embaixo, a gente está indicando que temos 7 aprovados e 7 reprovados. Então aqui a gente está repetindo essa informação. Isso não necessariamente é um problema, mas também não vai ser uma necessidade. Afinal de contas, a gente já está usando a informação em outro local. Então, para deixar aqui mais clean, vamos fazer essa alteração. Para isso, a gente vai vir aqui no formato, nos rótulos de detalhe, e vamos editar o rótulo. A gente está utilizando o valor dos dados e o percentual. Vamos alterar apenas para percentual. Aqui a gente pode alterar a fonte também, deixar naquele padrão negrito que a gente está utilizando. Podemos, inclusive, aumentar um pouco aqui o valor. E aqui, para finalizar esses ajustes, a gente trouxe aquela ideia de sombra, Vamos ver como é que fica aqui. Aí, dá um pouco de destaque, até para aumentar aqui um pouco. E agora a gente vai utilizar mais 2 cartões aqui, Então, indicando o total de alunos e a média de nota desses alunos. Então, vamos dar um Ctrl C aqui, Ctrl C, Ctrl V. Vamos colocar esse cartão aqui, diminuindo aqui um pouco, Mas aqui, a gente não quer mais os aprovados, a gente quer todos. Então, vamos retirar esse filtro. Então, são 14 alunos no total. E vamos ajustar também o título. Então, aqui em formato, título, a gente vai dizer que esses são os alunos. E vamos aqui na sombra também. Vamos aproximar um pouco mais aqui. E agora, então, Ctrl C, Ctrl V aqui. Utilizar o mesmo tamanho. E agora aqui, a gente não vai mais utilizar a contagem de alunos, e sim a média de nota desses alunos. Lembrando que a gente está sem nenhum filtro aqui que a gente retirou. E vai ser sim a média de nota. Então a gente vai ter 5,57 de média geral de notas dessa turma, 7,5 apenas dos aprovados e 3,5 dos reprovados. Então vamos aqui no formato ajustar o título. Vamos indicar aqui nota média.
Isso aí. E agora então vamos criar a nossa caixa de texto aqui com os detalhes sobre a turma. Então vamos inserir uma caixa de texto. Vamos posicionar ela aqui. E vamos inserir aqui Power BI básico. Turma A. Selecionar, colocar um negrito, um itálico. E aumentar um pouco essa fonte aqui. 16, 18, centralizar. Enter aqui. Isso aí. Vamos aqui para visualização, colocar a tela de fundo em cinza também. Inserir a sombra. Isso aí. Já diminuiu o tamanho aqui. Vamos lá no formato dele. Vamos dizer que a gente não quer mais esse controle deslizante. Esse cabeçalho aqui não vai ser necessário, podemos tirar. Já vamos alterar aqui, colocar a sombra e a tela de fundo em cinza. Vamos diminuir o tamanho dele aqui. E aqui nos valores, colocar em negrito. Podemos aumentar um pouco também a fonte. Aqui já vamos alterar, colocar o valor 0, caso entre alguma nota 0, o nosso dashboard vai considerar. Ou 1, né? No caso aqui a gente estava entre 2 e 9, então qualquer nota acima disso, aqui podemos alterar para 10 também. Qualquer nota nesses valores iria ser desconsiderado. Aqui, como ele tem essa sombra aqui, vamos posicionar um pouco mais ao lado. Aí. E agora então só faltou aqui mais uma caixa de texto, então vamos selecionar Ctrl C, Ctrl V, posicionar ela aqui e dizer que aqui, com uma fonte menor, sem o itálico, a gente vai ter o exibindo, notas entre, vamos colocar o negrito aqui, né? Aqui dá para deixar em 14. Isso aí, assim a gente chega então a um dashboard bem parecido àquele que a gente trouxe como ideia. E o principal objetivo nessa aula então é mostrar para vocês que de maneira simples, com alguns ajustes básicos, a gente consegue fazer um trabalho bem mais profissional aqui no Power BI, né? Já entregar um resultado que poderia inclusive ser passado adiante aí, caso seja necessário, né? Então, com essas ideias em mente, tu pode dar sequência nos teus estudos, no teu aprendizado, e nas próximas aulas a gente continua, então, aprofundando nossos conhecimentos aqui no Power BI, conferindo ele cada vez mais em detalhes para poder utilizar ele de maneira completa aí com nossos modelos de Machine Learning.